Bem-vindo ao Voz da Pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Esta corrente de oração segue viva graças a pessoas como você. Você pode nos apoiar com uma oferta via Pix, que estará na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Obrigado a todos os apoiadores. Bom, o tema da minha mensagem hoje é o poder interior. Eu quero começar destacando, em primeiro lugar, eu sempre achei fantástico a narrativa bíblica da experiência de Moisés, que se depois você quiser ver com detalhes, está registrada no final do capítulo 34 de Êxodo. A Bíblia diz que quando Moisés desce do Monte Sinai pela segunda vez, depois do segundo período de 40 dias na presença do Senhor em jejum, a Bíblia diz que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Eu fico imaginando o impacto que foi para as pessoas que viram isso. A Bíblia mostra que a primeira reação dos filhos de Israel foi ficar temerosos, né? Deve ter sido uma cena e tanto. Eu tive uma experiência em janeiro de 1992 em Angra dos Reis e eu vou carregar essa lembrança, essa boa memória para o resto da vida. Estávamos durante um período de 10 dias servindo algumas igrejas lá em Angra, que na minha opinião é um dos pedaços mais belos de toda a costa brasileira, que é imensa. No entanto, aquele grupo de igrejas que nós estávamos servindo na época, eles por alguma razão acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio e que o crente não podia desfrutar, né? Eles realmente, eu brinco que era daquele grupo do Talibã, bem rígido, né? E acreditavam que para a praia era inclusive pecado. E apesar de não concordar com eles, nós estávamos lá para servir aqueles irmãos. Eu tenho aprendido algo desde o início da minha caminhada com Deus, que andar em amor significa muitas vezes, mesmo quando você não concorda, você respeitar, evitar, né, simplesmente ferir a consciência, a crença de alguns. E nós decidimos, então, enquanto estamos aqui, para não virar mau testemunho, nós não vamos na praia. A gente pensa na aprovação. Quem conhece Angra dos Reis sabe o que eu estou falando. 10 dias em Angra sem poder pisar na praia. Mas na última noite, antes de irmos embora, era uma noite livre, não tinha mais culto, a gente já estava preparando para levantar acampamento, tirar o time de campo. E eu lembro que eu sugeri aos irmãos, né, que tinham ido conosco junto e também alguns de lá, falei, olha, a gente podia, a última noite, pelo menos ir para a praia e orar. Já que a gente não pode ir de dia com o sol nadar, vamos pelo menos à noite fazer ter um momento de oração. E nós fomos para uma daquelas muitas praias lindas que temos lá. Era uma noite... O tempo estava um pouco fechado, não tinha lua, estrela, não tinha iluminação natural perto, então estava tudo muito escuro. E a gente estava ali orando na praia. Eu lembro que em algum momento falei para eles, olha, não sei vocês, mas eu estou com muito calor. Eu falei, eu vou orar dentro d'água, que é diferente de nadar. Então eu fui orar dentro d'água. Fui até mais ou menos a altura da cintura, né? Quem conhece Angra sabe que é um piscinão, uma baía, um mar sem onda, né? Então aquela água tranquila, uma areia branca fininha, sem buraco. Então mesmo estando tudo muito escuro, eu inclusive consultei com um irmão ali que era um morador local, falei, é tranquilo entrar aqui? Ele falou, é. Eu fui até mais ou menos a altura da cintura e estava ali orando, mas tinha muita unção, gente. Eu não aguentei cair no poder de Deus. Comecei a boiar naquela água. Enquanto estava ali buscando ao Senhor, os outros irmãos se sentiram atraídos para aquela oração, naquele novo ambiente. Dos 5 que nós estávamos, só um ficou do lado de fora. Os outros 3 me acompanharam e nós 4 estamos orando. A gente fez quase que um círculo ali, estamos orando. E de repente um deles, pastor Luiz Gomes, que esteve pregando aqui no Sobrenatural, que atualmente está servindo, né, a Deus lá no Canadá. Luizinho, como nós chamávamos, olha para mim e diz assim, o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei, por quê? Ele falou, olha você. E quando eu olhei, minhas 2 pernas pareciam acesas, como fossem 2 lanternas. Eu levei um susto. Eu lembro que eu enfiei a mão dentro da água para tocar minha perna, para ver se estava tudo bem. E quando eu coloquei a mão dentro da água para tocar, parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Eu achei aquele negócio muito impressionante. Quando eu olho para eles, tipo assim, vocês estão vendo isso? Agora, as pernas de todos eles também estão acesas. Falei, a de vocês também está acesa. E todo mundo via as pernas de todo mundo acesas. Eu não sou desse de empolgar, sair dando glória a Deus de cara. Eu lembro que eu perguntei para o irmão que tinha ficado do lado de fora, você está vendo alguma coisa diferente? Ele falou, olha, daqui a impressão que eu tenho é que as pernas de vocês estão acesas.
Um dos camaradas estava conosco ali, além de um morador local, era também um pescador. Eu perguntei para ele, alguma vez na vida você já viu isso? Ele falou, nunca. Né? Porque minha primeira reação foi questionar, estamos vivendo algum fenômeno natural? Mas de repente, enquanto nós estávamos orando, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Eu lembro que, curioso, eu botei a mão nele, tirei, quando saía da água ele virava um fogo líquido, escorria. Gente, foi um negócio fantástico. Um dos camaradas tinha ido conosco, era um novo convertido, recém-saído de um mundo das drogas, no qual ele viveu assim, de forma intensa. Tanto que no caminho, ele estava me compartilhando o testemunho. Eu tinha feito até algumas perguntas do que ele fez, do que não fez, do que usou, do que não usou. E eu só lembro, quando ele viu aquele fogo acender, ele passou o resto da noite gritando, Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. E nós tivemos uma experiência assim, única, inesquecível. Gente, por que eu estou tentando contar isso? Eu achava o máximo que aconteceu com Moisés. A nossa não tem nem comparação. Por quê? A gente brilhou um pouquinho de noite, com tudo escuro. Moisés brilhou de dia, num lugar que o sol é profissional, não amador. Né? A Bíblia fala que ele desce do monte, ele não desceria do monte de noite. O povo está lá, esperando Moisés encontra, e eles veem um rosto naquele sol. Eu já tive, né, lá no Sinai, aliás, eu brinco que dá para entender por que Moisés ficou 40 dias no monte, porque depois que você sobe aquilo para descer, dá um desânimo que você não tem noção. E ele não teria descido. Hoje em dia a gente tem caminhos facilitados para os turistas e mesmo assim a turma sobe de noite com iluminação artificial, mas desce logo no início do amanhecer, né, porque é perigoso descer à noite. Então ele desce de dia, o povo ainda vê o rosto brilhando, deve ter sido uma experiência única. Isso com certeza deve ter empolgado não só Moisés, como também o povo, que a princípio se assusta, mas depois, né, eles realmente reconhecendo o que Deus estava fazendo, deve ter tido como algo singular, extraordinário. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, pega esse exemplo de Moisés. E ele começa a falar que o ministério da lei, o que ele chama de o ministério da morte, vem em glória. E ele diz que o que aconteceu com Moisés é uma demonstração da glória da velha aliança. Aliás, é quando Moisés desce com as tábuas da lei, que ele desce com o rosto brilhando. Mas Paulo disse, o ministério da morte, e a razão pela qual ele chama a lei de um ministério da morte, é porque Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que foi a lei que fez com que revivesse a força da natureza pecaminosa em nós, a nossa incapacidade de viver obediência e, portanto, o estado de morte espiritual. É por isso que ele chama de ministério da morte. E diz, se o ministério de morte vem em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o que nos foi entregue na nova aliança é de uma glória muito maior do que a glória revelada na antiga aliança. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender, quando a Bíblia está falando de uma glória maior, é muito mais o seu propósito, é muito mais aquilo que ela executa do que necessariamente a sua aparência. Porque a glória que Moisés experimentou era visível, exterior. A glória que está à minha e à sua disposição, ela não é necessariamente visível, porque ela é interior. Como sabemos que ela é interior? A gente leu só até o versículo 11 de 2 Coríntios 3. Mas se você esticar até o versículo 18, que ainda vem dentro do mesmo contexto, Paulo termina dizendo assim, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito, pelo Senhor que é o Espírito. Ou seja, ele está dizendo que a operação do Espírito, e o Novo Testamento, né, classifica a nova aliança como o ministério do Espírito, tem um propósito muito claro, nos transformar na imagem do Senhor Jesus. É uma transformação progressiva, e a Bíblia usa a expressão de glória em glória. Enquanto, de alguma forma, nós olhamos para essa glória da antiga aliança, que é inferior à glória da nova, enquanto nós olhamos para ela, e a Bíblia fala de uma manifestação visível, aqui a Bíblia está falando de algo que é interior e invisível. Enquanto nós olhamos para a antiga aliança, a glória inferior, e a Bíblia diz que ela era temporária, porque a glória sumia do rosto de Moisés depois de um tempo. Ele precisava voltar na presença de Deus para dar uma recarga, um refil de glória. Mas ela não era permanente. Agora, a Bíblia está dizendo que a glória da nova aliança, que é maior, ela não é temporária, ela é permanente. E acrescente-se a isso um adicional que não pode ficar de fora dessa lista. Ela é progressiva.
porque Ele nos transforma de glória em glória, uma glória cada vez maior. Logo, ela também é progressiva. Enquanto estava orando a Deus pelas ênfases desse tempo onde estamos, encorajando vocês a viver o sobrenatural, o Espírito Santo me trouxe muito forte o direcionamento de tratar e trabalhar com vocês hoje o conceito do que eu quero classificar aqui, de o poder interior. Por quê? Muitas vezes nós temos uma grande empolgação com as manifestações externas, visíveis. Não tem como dizer que elas não são empolgantes. Falar para você que quando eu me lembro do que aconteceu em janeiro de 92, em Angra dos Reis, eu não fico empolgado, seria mentira. Empolgou na época, empolga até hoje, cada vez que me lembro. Todas as manifestações visíveis da glória de Deus, elas são empolgantes. E não tem nada de errado em eu e você nos empolgarmos com ela. O errado é quando nós não entendemos algo que deveria nos empolgar ainda mais. Ou seja, a minha intenção aqui hoje não é diminuir o nível de empolgação das manifestações visíveis externas, mas é aumentar o seu nível de empolgação com a manifestação da glória ou do poder interior. Esse é o propósito da mensagem. Então vamos juntos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria destacar que o foco só numa obra exterior da parte de Deus, ele é errado, porque é incompleto. Não significa que Deus não vai agir do lado de fora e que muitas vezes Ele não vai fazer coisas extraordinárias, mas nós não podemos achar que é só isso, a ponto de se empolgar com isso e não com outra forma de Deus agir que não é necessariamente exterior. Vamos imaginar a dificuldade que o Senhor Jesus tem quando Ele vem para cumprir o seu ministério. Qual foi a primeira mensagem pública de Jesus? Nosso Senhor aparece, antes de dizer mero e simplesmente arrependei-vos e crede no Evangelho, Ele associa e combina isso a uma outra mensagem. Ele diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que significa o tempo está cumprido? O anúncio da vinda do reino de Deus nas profecias do Antigo Testamento estava associado a um timing, a um momento específico. E uma das profecias que mais deixam isso claro está no livro de Daniel. No capítulo 2 nós lemos que o rei Nabucodonosor tem o que não é meramente um sonho, uma revelação divina. Mas ele não consegue entender. Daniel e seus amigos oram, Deus revela não apenas o que ele sonhou, mas a sua interpretação. Daniel se coloca diante do rei Nabucodonosor e diz, você sonhou com uma grande estátua composta de 4 tipos de metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. Então ele olha para o rei e diz, a cabeça de ouro é você. O que ele está dizendo? Babilônia foi, isso é história, não é só relato bíblico, foi o primeiro império de proporções mundiais. Nunca antes na história alguém dominou o mundo da sua época. Babilônia foi o primeiro império mundial. Nós sabemos pelo próprio livro de Daniel, que a história confirma, que os medo-persas sucederam a Babilônia no domínio mundial. Então eles foram o segundo império mundial. O livro de Daniel já profetizou que o terceiro império, antes de acontecer, ele já havia profetizado, seria a Grécia. E a história nos mostra que foi a Grécia de Alexandre o Grande, o terceiro império mundial. Cada um daqueles 4 tipos de metais representava um império. Então, quando Daniel diz a cabeça de ouro é você, mas ele diz, depois de você virá um reino inferior ao seu, ele está dizendo, cada mudança de metal é mudança de império. Na visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, ou seja, não era algo humano, era uma intervenção divina. E essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vinha atingir a estátua, aonde? Nos pés. Em outras palavras, o anúncio era, nos dias do 4º império, a pedra virá. Quando você olha para o Velho Testamento, uma das maiores incidências nas profecias messiânicas sobre a vinda de Jesus está relacionado com a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, e a lista vai longe. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos era uma intervenção divina. O Messias viria nos dias do 4º império. Mas não apenas viria nos dias do 4º império. Ele atingiria a estátua, e a estátua inteira, a Bíblia diz, era esmiuçada e levada pelo vento. Qual era o significado da mensagem? Aquela pedra que destrói a estátua, agora ela cresce e torna uma montanha que enche toda a terra. Deus estava dizendo, eu vou colocar fim no reino dos homens e eu vou estabelecer o meu próprio reino na terra. Agora Jesus aparece nos dias do 4º império, o Império Romano, dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo anunciado pelas Escrituras. E ele diz, o reino de Deus chegou.
Todo mundo que vivia aquela expectativa está pensando num reino físico, não necessariamente num reino espiritual. Por quê? Aquela estátua que seria substituída era um reino físico. E eles não conseguiram entender a expressão de um reino espiritual. E o Senhor Jesus teve uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para trabalhar esse entendimento e essa compreensão. Alguns dos textos que nos mostram isso, por exemplo, Lucas capítulo 19, verso 11, diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Jerusalém era a capital do reino. Vamos imaginar o contexto, trocando lugar com ele, só para vocês entenderem, que Jesus, na versão brasileira, está indo para Brasília. A turma está dizendo, é agora que vai assumir o poder. Jesus olha e percebe que eles estão esperando que o reino vai se manifestar imediatamente. Então ele conta uma parábola. Qual a parábola? Lá em Lucas 19, ele vai falar sobre a necessidade de que esse rei se ausente por um tempo e que somente na sua segunda vinda é que o reino de fato seja estabelecido. Com isso, nosso Senhor nos mostrou que o reino físico será estabelecido somente por ocasião da sua segunda, não da primeira vinda. O que é que ele veio fazer na primeira vinda? Em Lucas, no capítulo 17, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Na primeira vinda, Jesus está dizendo: eu ainda não vim estabelecer o reino físico, isso fica para o meu retorno. Nessa primeira vinda, eu vim estabelecer um reino espiritual. Esse reino será interior, vai se manifestar dentro de cada um de vocês. Você acha que isso era uma mensagem fácil de digerir para os discípulos? Não. A palavra de Deus nos mostra, lá em Mateus, no capítulo 20, nos versos 20 e 21, que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e ela diz: Senhor, eu tenho um pedido para lhe fazer. O verso 21 diz que Jesus perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, deixa esses meus dois piar, ser um ministro da fazenda, o outro ministro do planejamento. Ela está pensando no reino físico, literal. Um dos evangelhos diz que os demais discípulos não gostaram disso. Por que não gostaram disso? Porque eles também queriam sentar à direita ou à esquerda. Todo mundo estava de olho no reino físico, em alguma projeção que teriam com isso. Porque era o nível de entendimento que eles tinham. Você pode observar uma outra dificuldade dos próprios discípulos de Jesus, de entender que foco só naquilo que é exterior é errado, pelo comportamento que eles tinham. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51 até o 55, a Bíblia diz que uma aldeia de samaritanos não quis receber Jesus enquanto ele estava de viagem, porque o seu aspecto era de quem decididamente ia a Jerusalém. Os judeus não se davam com os samaritanos, eles decidem: nós não vamos te acolher. Os discípulos de Jesus ficam indignados, com aquela vontade da carteirada e dizer: você sabe com quem está falando? E a Bíblia diz que Tiago e João, que Jesus apelidou de Boanerges, filhos do trovão, isso não é porque eram dóceis, eram rudes pescadores, provavelmente tempestuosos no jeito de falar e comportar. A Bíblia diz que os dois viram para Jesus e disseram: o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo do céu e os consuma? Provavelmente eles estavam inspirados na história de Elias, segundo Reis capítulo 1. Quando o rei Acabe manda um capitão com 50 soldados prender Elias, ele está no cimo do monte, a Bíblia diz que o capitão chega e fala para ele: homem de Deus, desce. O rei manda você descer. E Elias responde: diz: se eu sou homem de Deus, vou te dizer o que desce. Quem desce não sou eu. Vai descer fogo do céu, vai consumir você os 50. Pum, incinerou todo mundo num instante. Vem um segundo capitão com 50. Homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, vai ver o que é que vai descer. É fogo do céu. De novo, mais 51 incinerados. Vem o terceiro capitão e implora para Elias: não mate o mensageiro. Tem nada a ver com a sua treta com Acabe. Que a nossa vida seja preciosa aos seus olhos. A Bíblia diz que um anjo falou para Elias: desce, vai com ele. Eu acho que eles inspiraram nisso, porque manifestações externas são empolgantes. Eu dou graças a Deus que a maioria de nós não tem acesso a esse poder de fazer descer fogo do céu, porque a gente não teria capacidade de gerenciar isso direito. A gente sairia incinerando uns aos outros.
Mas eles estão empolgados e eles se oferecem para Jesus. O Senhor quer? Tipo, é só o Senhor falar que nós pedimos, como se ele já tivesse alguma experiência nisso. O Senhor vira para eles e os repreende. E diz, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, veio salvar as vidas dos homens. Ele está dizendo, vocês estão focados em manifestações externas. Eu estou focado em transformação interior, em mudança de vida. E sabe, você vai percebendo que mesmo depois que o Senhor morre e ressuscita, eles ainda estão. E agora? O reino físico vem? Atos 1:6. É nesse tempo que restauras o reino a Israel. Tudo bem que antes da sua morte tinha esse negócio do reino dentro, mas e agora? Vai rolar do lado de fora? Ou seja, eles tinham um foco muito intenso naquilo que era externo e um foco muito pequeno, ou quase nenhum, naquilo que era interno. O que me faz fazer a seguinte pergunta. Como temos repetido esse mesmo erro hoje, atualmente, como igreja? Porque muitas vezes nós nos empolgamos com tudo aquilo que é externo. E como eu disse no início, a minha intenção não é baixar o nível de empolgação com o que é externo, mas nós precisamos aumentar em relação àquilo que é interno ou interior. Porque muitas vezes quando falamos de dons, quando falamos da unção, quando falamos de experiências com o sobrenatural, existe um elevado nível de empolgação. Mas quando falamos de um processo interior de transformação, a empolgação não é a mesma. Porque se fosse, nós estaríamos no mínimo nos doando a essa busca da mesma forma como a outra. Agora, se entendêssemos que essa glória ou poder interior é ainda maior, então a gente não deveria nem estar buscando só em pé de igualdade, mas talvez deveria haver uma ênfase ainda maior nesse processo de transformação interior. Mas a nossa limitação a forte entendimento tem roubado também a disposição de buscar, pelo menos da forma como nós deveríamos fazer. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, 16, 17. Jacó estava no meio de uma fuga. Tinha enganado o irmão, enganado o pai e agora caminhava sozinho, com medo e sem rumo definido. Não estava procurando um encontro com Deus. Estava apenas tentando sobreviver. Ao entardecer, cansado, pegou uma pedra como travesseiro e deitou-se para dormir. Naquele lugar improvável, teve um sonho que mudaria sua vida para sempre. Uma escada ligando o céu à terra, anjos subindo e descendo e o próprio Deus falando com ele. Ao acordar, Jacó disse algo profundo. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Essa frase revela o mistério da vida espiritual. Existem lugares, momentos onde Deus escolhe se revelar de forma tão intensa que nada permanece. Igual depois. E aqui está a verdade, não é o cenário externo que determina se um lugar será transformador, mas a presença de Deus nele. Um deserto pode se tornar um santuário. Uma sala simples pode se tornar um altar. Uma noite comum pode se tornar o início de uma nova história. Pense na sua vida. Talvez você se lembre de um momento em que tudo mudou. Uma reunião de oração, onde seu coração foi incendiado. Um culto em que a palavra pareceu falar diretamente com você, um retiro onde lágrimas lavaram feridas antigas. Não era apenas um local físico, era um ambiente impregnado pela presença de Deus. E é sobre isso que quero falar. Há lugares que geram mudanças. Lugares onde somos confrontados, curados, restaurados e enviados. Lugares que marcam nossa história e que de alguma forma nos acompanham para sempre. Esses lugares nem sempre são escolhidos por nós. Jacó não escolheu Betel, Deus o escolheu. Às vezes somos levados por circunstâncias, outras vezes pela nossa própria busca. Mas quando Deus decide encontrar-se conosco, aquele ponto no mapa deixa de ser apenas geografia, torna-se um marco espiritual. Eu me lembro de um culto simples numa igreja pequena no interior, em que o ambiente parecia carregado de uma glória indescritível. Não havia palco elaborado, nem iluminação sofisticada, mas havia corações famintos e um Deus disposto a se manifestar. Eu entrei ali como alguém buscando respostas e saí como alguém carregando uma missão.
aquele lugar mudou a minha vida. O que define um lugar que gera mudanças não é a estrutura física, mas o que acontece dentro de nós quando estamos nele. É o espaço onde o céu toca a terra, onde nossas certezas são abaladas e nossas prioridades são reorganizadas. E é importante entender, esses lugares não são apenas memoriais para o passado, mas portais para o futuro. Jacó ergueu uma coluna em Betel, não para ficar ali para sempre, mas para lembrar que havia sido transformado e que a partir dali caminharia com outra identidade e direção. Talvez você esteja hoje em busca de um lugar assim. Talvez nem saiba que já está nele. Mas se o Senhor está presente, se sua voz ecoa no seu coração, se algo dentro de você está sendo movido, então você está em um terreno santo, pronto para gerar mudança. E é nesse ponto que precisamos entender o que torna esse lugar tão especial. A presença transformadora de Deus, que não apenas toca a superfície, mas molda o interior e redireciona toda a caminhada. Quando falamos sobre um lugar que gera mudanças, precisamos reconhecer que não é o lugar em si que tem o poder de transformar, é a presença de Deus nele. Sem a presença dele, um templo se torna apenas um prédio, um culto se torna apenas um evento, uma reunião se torna apenas um encontro social. Mas quando o Senhor está presente, tudo muda. Moisés entendeu isso profundamente. No Monte Sinai, cercado por nuvens e trovões, ele não recebeu apenas as tábuas da lei, recebeu algo que o marcou para sempre. Quando desceu, seu rosto brilhava por ter estado na presença de Deus. A glória não era dele, era reflexo da glória que contemplaram. O monte se tornou um marco, não por causa da geografia, mas por causa da presença que se manifestou ali. Isaías viveu algo parecido. No templo, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o lugar. Serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua aquela visão. Não apenas mudou sua percepção de Deus, mas também o purificou e o comissionou. A presença transformou um adorador inseguro em um profeta ousado. E quem poderia esquecer Paulo no caminho de Damasco? Ele estava indo na direção contrária, perseguindo cristãos, quando uma luz mais forte que o sol o cercou. Ali, no chão cego e quebrantado, encontrou Cristo que perseguia. Não foi um templo nem uma sinagoga, foi uma estrada poeirenta que se tornou o lugar de mudança, porque Jesus estava ali. A presença de Deus tem esse poder. Ela transforma o ambiente e, mais ainda, transforma o coração. E quando somos tocados por essa presença, não saímos como? Entramos. Há arrependimento, há cura, há libertação, há direcionamento. Mas há algo importante: nem sempre a presença de Deus se manifesta de forma espetacular. Às vezes é no silêncio que ela nos envolve. Elias, no Monte Horebe, esperava que Deus viesse no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor se revelou numa brisa suave. O impacto foi o mesmo: mudança de rota e renovação de missão. Essa presença pode se manifestar em qualquer lugar, no quarto de oração, no banco de uma igreja, em uma caminhada solitária, em uma conversa sincera. O que importa não é onde estamos fisicamente, mas se estamos abertos para reconhecer e responder quando Ele se aproxima. Eu já vi pessoas serem profundamente transformadas em cultos simples, onde não havia música elaborada nem pregação longa, mas havia um coração quebrantado e uma presença palpável. Já vi também multidões saírem de grandes eventos sem mudança alguma, porque não abriram espaço para que Deus fizesse algo nelas. O que torna um lugar transformador não é a quantidade de pessoas nem a excelência da estrutura, mas a intensidade da presença de Deus e a disposição do nosso coração para ser moldado por ela. E essa presença não é apenas para momentos específicos. Deus deseja que vivamos nela diariamente. Paulo escreve aos Efésios que Cristo habite no vosso coração pela fé. Ou seja, que sua presença seja contínua, não apenas episódica.
Quando aprendemos a buscar e a valorizar essa presença, entendemos que cada encontro com Deus é uma oportunidade de sermos levados de glória em glória. E à medida que isso acontece, o lugar que gera mudanças deixa de ser apenas externo e passa a ser dentro de nós. E é justamente nesse processo que somos conduzidos ao próximo estágio. Se a presença de Deus transforma, muitas vezes o primeiro passo dessa transformação é o confronto que ela provoca em nosso interior. A presença de Deus não apenas consola, ela confronta. Quando Isaías entrou no templo e viu a glória do Senhor, sua primeira reação não foi dançar ou cantar, mas reconhecer sua condição. Ai de mim, estou perdido. O lugar da visão foi, ao mesmo tempo, o lugar do confronto. Esse é um aspecto que muitos querem evitar. Gostamos da presença que nos envolve, como um abraço, mas não tanto da presença que expõe o que está desalinhado. No entanto, sem confronto, não há mudança verdadeira. Deus não nos chama para sermos apenas tocados por sua presença, mas para sermos transformados por ela. Jacó, em Betel, viu anjos subindo e descendo, ouviu promessas incríveis, mas isso também foi um chamado para rever a vida que estava levando. Ele não poderia continuar sendo o mesmo enganador que era até ali. O encontro com Deus exigia um novo caminho. Moisés, diante da sarça ardente, não recebeu apenas a missão de libertar o povo, recebeu também a ordem de tirar as sandálias, porque estava em terra santa. Era um sinal de reverência, mas também de desapego, um ato simbólico de deixar para trás a velha caminhada. O confronto é muitas vezes desconfortável. Deus coloca diante de nós o espelho da sua santidade, e isso revela manchas que preferiríamos não ver. Mas é exatamente aí que começa o alinhamento. Quando reconhecemos nossa necessidade, abrimos espaço para que Ele nos purifique e nos reposicione. Isaías experimentou isso. Após reconhecer seu pecado, um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando a purificação. Só então ele pôde ouvir e responder ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. O lugar de confronto se tornou o lugar de envio. Eu me lembro de um retiro espiritual em que, durante um tempo de oração, fui profundamente confrontado por Deus sobre atitudes que eu considerava pequenas, mas que estavam minando minha comunhão com Ele. Não foi um momento fácil. Chorei, me senti exposto, envergonhado, mas ao mesmo tempo senti uma paz nova, como se um peso tivesse sido retirado. Aquela experiência moldou minhas escolhas, por anos depois. Esse é o propósito do confronto, não nos humilhar, mas nos realinhar. É Deus dizendo: eu te amo demais para te deixar como está. E aqui está algo importante. Se evitamos os lugares de confronto, também evitamos os lugares de crescimento. O arrependimento é a porta para a transformação. É por isso que Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento não é apenas o ponto de partida da fé, mas o estilo de vida de quem deseja ser continuamente moldado. E quando nos rendemos a esse processo, algo lindo acontece. O lugar que nos expôs também se torna o lugar que nos cura. Porque o Deus que confronta é o mesmo que restaura. E é para essa restauração que somos conduzidos logo após o alinhamento, depois do confronto. Deus sempre nos conduz à restauração. Ele não expõe para rejeitar, mas para curar. O lugar onde fomos quebrados pode se tornar o lugar onde somos reconstruídos. Pedro conheceu bem esse processo. Ele havia negado Jesus 3 vezes, justamente quando jurara que morreria por ele. A vergonha e a culpa o acompanharam, a ponto de ele voltar para a pesca, como se quisesse recomeçar do zero, longe da missão. Mas às margens do mar da Galileia, Jesus o encontrou novamente. Não foi um encontro para cobrar, mas para restaurar. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E a cada resposta afirmativa, confiou-lhe novamente a missão: apacenta as minhas ovelhas. Aquele cenário, que poderia ser um lembrete constante de fracasso, se tornou um memorial de graça.
A praia onde Pedro chorou de arrependimento se transformou no lugar onde ele foi reerguido como líder e pastor. Assim também é conosco. Deus não nos leva a um lugar de mudança apenas para mostrar nossas falhas, mas para nos devolver a dignidade, a identidade e o propósito. Ele cura feridas visíveis e invisíveis. Às vezes essa restauração acontece em momentos simples. Um culto onde uma canção parece tocar exatamente na dor que carregamos. Uma conversa com alguém, usado por Deus para trazer palavras de encorajamento. Um tempo sozinho na presença do Senhor, onde lágrimas lavam mágoas antigas. Lembro-me de uma senhora que, após anos carregando um ressentimento profundo contra um familiar, decidiu participar de um retiro de oração. Durante um momento de intercessão, ela sentiu como se uma mão tocasse seu ombro e uma voz suave dissesse: eu cuidei de você todo esse tempo. Ela não apenas perdoou naquele dia, mas também experimentou uma paz que não sentia há décadas. O lugar onde se ajoelhou para orar se tornou o marco da sua liberdade interior. A restauração de Deus não é superficial. Ele não coloca um curativo sobre uma ferida infeccionada. Ele limpa, trata e fecha a ferida de maneira definitiva. Isso muitas vezes exige que deixemos o orgulho e a autoproteção de lado. O Salmo 23 diz que ele refrigera a alma. Essa palavra aponta para um descanso profundo, para um alívio que vem depois de carregar peso por muito tempo. É o que acontece quando deixamos Deus tratar as áreas mais doloridas do nosso ser. E há um detalhe precioso: Deus muitas vezes nos restaura em comunidade. Pedro foi restaurado diante de outros discípulos, para que todos vissem que ele estava novamente apto para liderar. Há curas que acontecem de forma privada, mas há outras que precisam ser testemunhadas, para que a vergonha seja removida por completo. Quando experimentamos essa cura, algo se acende dentro de nós, a vontade de seguir adiante no propósito para o qual fomos chamados. Porque o Deus que nos confronta e nos restaura é o mesmo que nos envia. E ao sermos restaurados, estamos prontos para avançar ao próximo lugar, aquele que nos impulsiona para cumprir nossa missão. Depois de sermos confrontados e restaurados, Deus não nos deixa parados. Ele nos leva a um lugar que nos impulsiona para cumprir aquilo para o qual fomos criados. Esse foi o caso da igreja em Antioquia. Não era apenas uma congregação reunida para cultuar. Era um ambiente de adoração, oração e jejum tão intenso que o próprio Espírito Santo falou, separando Barnabé e Saulo para a obra missionária. Esse lugar não se refere apenas a um espaço físico, mas a um ambiente espiritual. É o tipo de ambiente onde o foco está no Senhor, onde corações estão sensíveis à sua voz e onde há disposição para obedecer de imediato. Barnabé e Saulo estavam servindo na igreja local, mas aquele momento marcou uma virada. De líderes locais, tornaram-se enviados para alcançar nações. Isso nos mostra que quando estamos no lugar certo e na postura certa, Deus não apenas nos restaura, mas também nos projeta para algo maior. Lugares que impulsionam para o propósito são marcados por alguns elementos. Clareza de chamado é onde Deus confirma a direção e a missão. Liberação de dons é onde habilidades espirituais e naturais são ativadas para o serviço. Cobertura espiritual é onde líderes e irmãos intercedem e abençoam antes do envio. Eu me lembro de um jovem que cresceu na igreja, mas nunca tinha entendido exatamente seu chamado. Um dia, durante uma reunião de oração, recebeu uma palavra profética clara sobre trabalhar com jovens em comunidades carentes. A partir dali iniciou um projeto social que anos depois alcançou centenas de adolescentes. O lugar onde ele recebeu aquela palavra se tornou para ele o ponto de partida para todo o ministério. O propósito de Deus sempre vai além de nós. Não se trata apenas do nosso crescimento pessoal,
mas do impacto que teremos na vida de outros. Por isso, Ele nos conduz a ambientes que nos movem do estado de restaurados para o estado de enviados. E quando damos esse passo, descobrimos que também somos chamados a criar novos lugares que gerem mudanças, ambientes onde outras pessoas possam experimentar o mesmo processo que vivemos. Depois de experimentarmos transformação pessoal, Deus nos chama a ser instrumentos para que outros também vivam essa mudança. Não basta apenas receber, somos chamados a gerar. Criar um ambiente que produz transformação não depende de grandes recursos ou estruturas sofisticadas. Depende, acima de tudo, da intencionalidade de cultivar a presença de Deus. Um lar simples, mas permeado por oração, pode se tornar um lugar de cura. Um grupo de amigos reunidos para estudar a Bíblia pode se tornar um lugar de envio. Uma conversa sincera regada pelo Espírito pode se tornar o ponto de virada na vida de alguém. A Bíblia está cheia de exemplos assim. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era um ponto de encontro para oração. Atos 12. A casa de Lídia, em Filipos, tornou-se a provar-se assim base para a nova igreja naquela cidade. Atos 16:40. Esses lugares não tinham nada de extraordinário em termos físicos, mas carregavam algo essencial. A presença de Deus e o coração disposto de quem os liderava. Para criar um ambiente que gera mudanças, alguns elementos são indispensáveis. Oração constante, ela abre espaço para a ação de Deus e prepara o terreno espiritual. Palavra viva, ler, ensinar e aplicar as Escrituras mantém o foco na verdade. Comunhão genuína, relacionamentos saudáveis criam confiança e segurança para abrir o coração. Sensibilidade ao Espírito Santo, estar aberto para mudar planos e seguir assim, direção divina. Eu conheci uma família que decidiu abrir a casa uma vez por semana para receber vizinhos, compartilhar um lanche e falar de Jesus. No início, eram 3 ou 4 pessoas. 2 anos depois, mais de 40 frequentavam regularmente e muitos já haviam se batizado. Aquela sala simples se transformou em um farol espiritual para a comunidade. Quando vivemos intencionalmente, qualquer espaço pode se tornar um lugar que gera mudanças. Não se trata apenas de geografia, mas de atmosfera espiritual. E é justamente aí que chegamos ao momento decisivo. Depois de experimentar e criar ambientes assim, precisamos decidir permanecer nesse fluxo de Deus, porque nada é mais transformador do que escolher diariamente estar no lugar onde Ele age. Ao longo desta jornada, vimos que há lugares que marcam, ambientes que moldam e momentos que definem destinos. Lugares onde a presença de Deus nos transforma, confronta, cura e envia. Lugares que não são apenas físicos, mas espirituais, criados quando corações se abrem e o céu se encontra com a terra. A grande pergunta agora é: onde você vai escolher estar? Não estou falando apenas de um endereço, mas de uma postura. Você pode viver correndo de um lado para outro, entrando e saindo de reuniões, cultos e encontros, e ainda assim não permanecer no lugar que Deus preparou para te mudar. Ou pode decidir hoje buscar habitar e cultivar esse ambiente de transformação. Talvez você esteja num momento de confronto, sentindo que Deus está expondo áreas que precisam mudar. Talvez esteja num processo de restauração, sendo curado de feridas antigas. Ou talvez já esteja pronto para ser enviado, mas hesitando em dar o próximo passo. Seja qual for o estágio, a decisão é a mesma: não sair da presença de Deus, porque é nela que encontramos clareza, força e propósito. Josué, diante do povo, fez um desafio direto: escolham hoje a quem servir. Não era uma decisão para amanhã, nem para quando tudo estivesse mais calmo. Era para
aquele momento. E essa é a mesma convocação que o Espírito Santo faz hoje. O lugar que gera mudanças está diante de você agora. Ele pode ser o seu quarto de oração, o banco de uma igreja, ou até o assento onde você está agora, se o seu coração se abrir para o toque de Deus. Feche os olhos por um instante. Imagine-se ali, diante dele. Sinta o peso da sua glória, a firmeza da sua voz e o calor do seu amor. Agora escolha. Escolha estar nesse lugar. Escolha não sair dele. Escolha ser você mesmo. Um lugar que carrega e espalha a presença transformadora de Deus. E que a sua decisão de hoje se torne um marco de uma vida inteira vivida no centro, vontade dele, onde cada passo, cada palavra e cada ato sejam parte de um ambiente que gera mudanças eternas.